Eu sou o Bruno Vieira e você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, pessoal. O assunto da vez é os Jogos Pan-Americanos. Ontem terminou as disputas na ginástica artística, vai deixar saudades, já estou com saudades. Na disputa do salto, o Andres Nin da República Dominicana surpreendeu e conseguiu a medalha de ouro com 14.416. Eu particularmente não achei que esse atleta brigaria por medalha, mas foi lá e surpreendeu. Coisas dos Jogos Pan-Americanos, Pan e Olimpíada, o cara que não é muito favorito chega lá na hora e consegue desbancar todo mundo, acontece. A prata foi do Jorge Vega da Guatemala com 14.383 e o Alejandro de la Cruz de Cuba ficou com a medalha de bronze 14.183. O Luiz Guilherme Porto fez 13.650 e o brasileiro ficou bem longe da disputa pelas medalhas. Na disputa da trave, que é um aparelho especialmente para as mulheres, a Flávia Saraiva infelizmente não conseguiu fazer uma série bacana, mas fazer o que acontece, faz parte do esporte. E o ouro foi da Cara Iker dos Estados Unidos com 15.266. É nota de final olímpica. 15.266, nota até que, se for fazer comparativo aí com a Olimpíada Rio 2016, poderia até dar uma medalha para ela no Rio de Janeiro. Uma nota super elevada. A Ellie Black do Canadá fez 13.566 ficando com a prata. E a Riley McCusker dos Estados Unidos fez 13.333 ficando com o bronze. Nas barras paralelas, a sensação foi Isaac Núñez do México, uma série muito sólida, uma série com pouquíssimas falhas de execução e uma nota super elevada, 14.433, ouro merecido para o mexicano. O brasileiro Caio Souza foi prata com 14.333, ou seja, 100 décimos definiram a medalha de ouro e a medalha de prata. Isso na ginástica artística é pouquíssimo ponto. E o bronze foi do Cameron Brook dos Estados Unidos com 14.033. Na disputa feminina do solo, essa prova deu o que falar. O ouro foi da Brooklyn Moores do Canadá com 13.900. Só que o seguinte, ela cometeu um erro, ela saiu do tablado. E eu particularmente não achei que a série dela foi de um nível tão elevado assim para ouro pan-americano. Mas fazer o que? Eu tô aqui só para dar minha opinião. Não sou juiz, não entendo muito quantos pontos vale cada movimento na ginástica artística. Então os juízes com certeza sabem mais do que eu que estão fazendo. E o ouro foi dela com 13.900. A Cara Iker dos Estados Unidos cometeu 2 erros nessa prova e ficou com 13.800. E o bronze foi da brasileira Flávia Saraiva com 13.766. A série da Flávia foi muito sólida, uma série sem falhas graves. E eu particularmente achei que ela poderia até ganhar o ouro. Mas como a série dela era uma série com dificuldade menor que a das adversárias, se ela arrisca um pouco mais, teria talvez ganho o ouro, mas valeu o bronze, sem dúvida nenhuma. O bronze vale também. A última prova da ginástica artística no PAN foi a barra fixa. E o Brasil já tinha garantido o ouro. Só que a última apresentação era de um brasileiro. E o Francisco Barreto fez uma série espetacular, nota 14.566. Uma série praticamente perfeita, sem erros, uma saída espetacular. A prata foi do Arthur Nori com 14.533. E o interessante é que o Arthur Nori foi o primeiro a se apresentar e o Francisco Barreto foi o último. Ou seja, o Brasil logo na primeira apresentação já tinha garantido ouro e na última garantiu ouro e prata. E a medalha que sobrou, que foi o bronze, ficou com o Hubert
Godoy de Cuba com 14,200. O Brasil teve um dia bom no último dia de disputas da ginástica artística no Pan de Lima. Começaram as disputas do handball masculino. No grupo A, Cuba 28, Chile 38, olho no Chile, o Chile evoluiu muito, é a terceira força das Américas. No handball, o Ervin Filtman e o Rodrigo Salinas, com 10 gols cada um, foram os artilheiros da partida. A grande rival do Brasil na disputa pelo ouro no handball masculino é a Argentina, que não tomou conhecimento dos Estados Unidos, 38-25. O Santiago Baroneto e o Abubakar Fofana, que é jogador dos Estados Unidos, cada um fizeram 7 gols. O Baroneto é uma das estrelas do time da Argentina. No grupo B, Porto Rico 27, Peru 23. Confesso que eu esperava um nível bem menor da equipe peruana. Nesse grupo, Porto Rico é quem vai oferecer mais perigo para o Brasil. O Carlos Vélez fez 7 gols na partida e foi o artilheiro do jogo. O Brasil bateu o México por 33-23. O Brasil jogou bem, mas perdeu muito gol cara a cara. A defesa falhou em alguns momentos. E eu senti o Brasil um pouco displicente em alguns momentos do jogo. Mas estreia contra um adversário que não tem muita tradição no handball. Então fica até difícil avaliar um jogo. Uma discrepância tão grande quanto o Brasil tem jogadores que jogam em times como o Barcelona, o Dunkerque da França, em times importantes de liga média da Europa. O time do México não tem essa tradição de ter jogadores em ligas europeias do handball. Então fica até difícil avaliar um jogo assim, porque o Brasil jogou sem peso, jogou para ganhar. A verdade é essa. E a vitória tá aí. O Felipe Borges foi o melhor jogador do Brasil em quadra, fez 9 gols. E o Brasil tem muito a evoluir se quiser o ouro, sim, mas uma estreia bem animadora contra um adversário que, convenhamos, não ofereceu perigo nenhum para o Brasil durante os 60 minutos de jogo. Começaram também as disputas do voleibol masculino de quadra. No grupo A, o Peru perdeu por 3-1 para Porto Rico, para decepção da torcida da casa. O Maurício Torres, com 31 pontos, foi o destaque do jogo e foi o grande nome da vitória de Porto Rico. No outro jogo do grupo A, Cuba 0, Argentina 3. Argentina com um coletivo monstro. 7 jogadores da seleção argentina pontuaram no jogo. É um time muito forte, vai dar trabalho para o Brasil na briga pela medalha de ouro. No grupo B, tivemos a zebra do dia. O Chile bateu os Estados Unidos por 3-1. Estados Unidos com time B, sim, mais jogadores que passaram pela seleção A, jogaram inclusive a Liga das Nações. Então uma vitória com o Chile tem que comemorar como se fosse ganhar a Copa do Mundo. Vitória gigantesca do time chileno. O Vicente Parraguirre, com 20 pontos, foi a estrela da vitória épica do Chile diante dos Estados Unidos. No outro jogo do grupo, Brasil 3, México 1. Partida sólida do Brasil. Teve a síndrome do terceiro set, onde o Brasil não jogou bem no terceiro set. O México foi superior e ganhou. Mas, no geral, uma partida boa. E para a estreia, tudo ok. O Brasil tem muito a evoluir, mas o time foi aquilo que se esperava. Coletivo muito bom. Equipe de mescla de experientes com jogadores novos. E o Brasil é o favorito à medalha de ouro. Coletivo fortíssimo do Brasil. Começaram também as disputas do basquete masculino. Na disputa 5-5 tivemos o 3-3, agora vamos ter o basquete normal, vamos dizer assim, que é aquele que o brasileiro conhece mais, o 5 contra 5. No grupo A, Estados Unidos 119, Ilhas Virgens 84, isso sim é uma surra, foi um passeio dos Estados Unidos no jogo. O Alpha Diallo com 20 pontos foi a estrela do jogo. E o time de Ilhas Virgens é bem limitado, se bobear o pior time do campeonato até. No outro jogo desse grupo, Porto Rico 73, Venezuela 64.
O Devon Culler com 13 pontos foi o destaque do jogo. Porto Rico rodou bem o time, todos os jogadores de Porto Rico jogaram pelo menos 6 minutos do jogo, é muita coisa e mostra a confiança que o treinador tem em seus jogadores. Porto Rico talvez seja aí a grande ameaça ao ouro dos Estados Unidos. A Argentina também está com um time muito forte e esses dois países são as ameaças ao ouro dos Estados Unidos, Porto Rico e Argentina. No grupo B, a Argentina bateu o Uruguai por 102-65. Para se ter uma ideia, no primeiro quarto, o Uruguai fez 2 pontos. Em 10 minutos você fazer 2 pontos no basquete é pouca coisa. E foi uma surra da Argentina. O Gabriel Deck com 23 pontos foi o destaque do jogo. No outro jogo desse grupo teve prorrogação e a República Dominicana bateu o México por 65-61. O José Estrada fez 18 pontos, mas não conseguiu evitar a derrota do México. No futebol feminino tivemos os seguintes jogos. No grupo A tivemos a zebra do dia, que foi a vitória do Paraguai para cima do México por 2-1. No outro jogo do grupo A, Jamaica 0, Colômbia 2. No grupo B, Panamá 0, Argentina 1. E o Peru fez o seu golzinho nesse PAN, mas acabou tomando a virada e perdeu por 3-1 para Costa Rica. No grupo A, Jamaica já está eliminada. No grupo B, Argentina e Costa Rica com 6 pontos, 2 jogos e 2 vitórias já estão classificadas para a semifinal. No hóquei na grama feminino, tivemos os seguintes jogos. No grupo A, Uruguai 8, Cuba 1, Canadá 0, Argentina 3. No grupo B, México 4, Peru 0, Chile 2, Estados Unidos 4. Chile evoluiu muito no hóquei na grama feminino. É a grande força do hóquei na grama aqui na América do Sul, depois da Argentina. No softball masculino, tivemos as semifinais. Cuba 4, México 7, Argentina 7, Estados Unidos 0. Foram os jogos. México e Argentina vão brigar pela medalha de ouro no softball masculino. Na disputa do tênis, tivemos 2 brasileiros em quadra. O João Menezes bateu por 2-0 o Franco Roncadelle do Uruguai, 6-4 e 6-0. E a Luísa Stefani perdeu por 2-0 para Jada Bai dos Canadá, parciais de 6-3 e 6-2 para canadense. No badminton tivemos quartas de final e bom lembrar, no badminton não tem disputa pelo bronze, ou seja, perdeu na semifinal, garante o bronze, Brasil garantiu alguns bronzes aí, no mínimo. Brasil pode garantir ouro ou prata até, chegando na final, claro. O Fabrício Farias e o Franci Elton Farias bateram por 2-1 Jonathan Solis e Rodolfo Ramírez da Guatemala, parciais 21-19 para os brasileiros, 21-17 para os guatemaltecas, 21-16 para os brasileiros. A Fabiana Silva e a Tamires Santos bateram por 2-0. Ashley Montré e Xe Santiago Neranjo do Chile, 21-7 e 21-13, vitória de boa. O Fabrício Farias e a Jaqueline Lima bateram por 2-0 Nelson Javier e Nairobi Jimenez da República Dominicana, 28 e 21-19. O Igor Coelho, que é o favorito no simples masculino, bateu por 2-0 o Timothy Land dos Estados Unidos, 21-16, 21-9, vitória tranquila do brasileiro. A Fabiana Silva perdeu por 2-1 para Nikit Sotomayor da Guatemala, parciais de 21-13 para a brasileira. A brasileira começou o jogo bem, mas depois só deu a guatemalteca, 21-19, 21-13. Guatemala na semifinal. O Brasil não tem mais chance de medalha no simples feminino. A Jaqueline Lima e a Samia Lima bateram por 2-1 Daniela Macias e Danica Nishimura do Peru, parciais de 21-15 para as peruanas. O Peru começou bem para a festa da torcida da casa, depois 21-15, 24-22 para as brasileiras. No nado artístico tivemos o fim das disputas, vai deixar saudades. No dueto, Canadá 180 ouro, México 174 prata, Estados Unidos 170 bronze.
O Brasil, com 162 pontos, foi o quarto colocado. Na disputa de equipes, Canadá ouro 179, México 175 prata, bronze Estados Unidos 170, o Brasil foi quarto com 161. O Brasil não tinha chance de medalha no nado artístico. No beisebol começaram as disputas e tivemos zebra. República Dominicana 2, Nicarágua 4, foi a zebra do dia esse jogo. Argentina 0, Cuba 10, Cuba que é favorita ao ouro. Peru 1, Porto Rico 4, Porto Rico é a ameaça ao reinado pan-americano de Cuba. No hipismo tivemos a prova de adestramento e o ouro foi de Sarah Luskman dos Estados Unidos, 78,950. A Tima Ewing do Canadá, 77,780. O bronze da Jennifer Baume dos Estados Unidos, 75,755. Bom lembrar, o hipismo é a única prova do programa olímpico pan-americano que reúne homens e mulheres. Como a FEI, que é a federação que rege o hipismo pelo mundo, entende que o que faz a diferença é o cavalo, eles entendem que separar homens e mulheres e fazer competições separadas entre eles é algo que não faz muito sentido, porque o que define a prova, apesar de quem controla lá é o homem, é o cavalo que vai determinar o resultado final. Então eles preferem manter tudo do jeito que está, homens e mulheres competindo juntos. No tiro esportivo tivemos a disputa mista do trap e os Estados Unidos dominou. Ouro e prata. As duas duplas dos Estados Unidos eram 42 pontos. No tiro final, a dupla A ganhou, dupla B prata, o Canadá foi bronze com 30 pontos. No squash, tivemos semifinais e finais. Na disputa feminina, Estados Unidos 3, México 0, Colômbia 0, Canadá 3. Na final, Estados Unidos 2, Canadá 0. Na disputa masculina, México 1, Estados Unidos 2, Canadá 0, Colômbia 2. Na final, Estados Unidos 2, Colômbia 1. Colômbia é a força do squash na América do Sul. E os Estados Unidos é a potência de toda a América na modalidade ouro merecido para os norte-americanos. Para fechar o vídeo, vou falar de surf. E na repescagem, o dia não foi bom para o Brasil. Robson Santos e Carol Ribeiro foram eliminados da competição. O Brasil teve um dia interessante e, pelo fato de termos tido poucas competições, acabou não ganhando muitas medalhas. E hoje o dia vai ser tão pouco movimentado como foi ontem em Lima. Esse foi mais um vídeo do canal e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olimpismo em Foco, tá no Olimpismo, tá no PAN e eu fui!